Olá a todos, professores, funcionários, participantes da CIPAT da ETEC Getúlio Vargas. Meu nome é Luciana Pereira de Souza, sou professora do Centro Paula Souza e tive a honra de ser convidada pela professora Patrícia para ministrar a palestra a vocês. Hoje falaremos sobre experiências, então eu não vou contar ainda muito sobre mim, porque a apresentação seguirá a ideia dessas experiências de vida. Então, ao final, vocês conhecerão um pouquinho mais sobre mim. Então, essa questão de experiências, ela é bem complexa e a ideia é também por que muitas vezes nós queremos ter novas experiências ou então desejamos ter mudanças nos hábitos de vida, nos hábitos alimentares. Muitas vezes nós não conseguimos. O porquê que isso ocorre? Por que para alguns é tão difícil mudar um hábito alimentar? Mudar um item no seu estilo de vida? Eu sou nutricionista, atuo nessa área, na docência, e aí nós vamos relacionar hoje essa questão das experiências do nosso dia a dia com as nossas experiências de vida. Vamos começar a reflexão com o próprio termo em si. Então, experiência, o que quer dizer? Se nós formos procurar o significado do termo, vamos encontrar que está relacionado ao conhecimento, ao aprendizado, à questão experimental, você provar, você testar algo. Então, você gerar um conhecimento a partir de um ato experimental. Ou seja, experimentar algo que possivelmente será novo, né? Com essa ideia, nós podemos refletir que, na verdade, nós conhecemos o mundo por meio das experiências. Então, pode ser um sabor, pode ser um som, pode ser uma imagem. A gente tem esse conhecimento do que está ao nosso redor, muito pelos nossos sentidos. Então, pelos nossos órgãos do sentido. Temos lá o tato, visão, paladar, olfato, audição. Eles trabalham todos muito unidos, porém a gente sabe, pessoas que têm uma certa dificuldade em algum dos sentidos, os outros dão conta ali da pessoa conhecer o mundo. Então, por exemplo, já devem ter ouvido falar que pessoas que têm uma dificuldade ou têm a ausência da visão, elas acabam tendo o tato muito mais apurado, ou também essa questão do envolvimento dos sentidos em alguns momentos da nossa vida. Então, um resfriado, uma gripe, que a pessoa relata que perdeu o paladar, né? Não tem a sensação completa dos sabores. Quando, na verdade, o problema, o obstáculo foi no olfato. E aí a gente tem o olfato trabalhando junto com o paladar e aí a gente acaba tendo um momento ali no qual os dois estão em déficit. Mas a gente conhece, então, o mundo muito pelos nossos sentidos. Pode ser aí uma imagem, pode ser um som, pode ser o aroma. E aí vem uma pergunta: será que todas essas experiências são boas? Como que a gente pode classificar uma experiência? Será que todas são positivas? Então, por exemplo, aqui na imagem a gente tem lá uma pessoa degustando, experimentando alguma preparação que, por sinal, não estava boa, né? Então, a experiência relacionada ao paladar pode não ter sido muito boa. Como também temos o bebezinho. Por quê, né? Que o bebê faz uma careta quando experimenta algo novo? Na verdade, quase todos os sabores ali são desconhecidos, né? A gente tem aí o primeiro sabor que a gente consegue identificar, é o sabor doce. Então, muito pelo líquido amniótico e principalmente pelo leite materno. Nós, adultos, não classificamos o leite materno como um alimento doce, mas ele é para o bebê. E depois todos os outros sabores são desconhecidos, né? Então, quando você coloca lá na boquinha do bebê algo ácido, por exemplo, vai ter uma careta, né? E também a questão de outras sensações. Então, é um barulho, é um ruído. A gente consegue conhecer o mundo a partir deles, né? Mas nem todas as experiências, então, são boas. Porém, todas elas
podem nos trazer um aprendizado. Pode ser um alimento que você realmente degustou e não gostou, você já aprendeu, você sabe que aquele alimento não é agradável a você. Como pode ser também uma experiência relacionada ao seu trabalho, a um relacionamento. Então, a gente experimenta e depois consegue concluir se aquilo realmente é positivo ou negativo. Ou seja, gera um aprendizado. A experiência sendo positiva ou não, ela vai gerar um aprendizado. Então, eu vou mostrar aqui duas imagens e vamos ver qual opção você escolhe. Então, primeira opção relacionada aqui à alimentação, você tem aí na sua frente um fast food clássico, né? Hambúrguer, batata frita, refrigerante. Você escolhe esse ou essa opção aqui? Alguém escolhe a segunda opção? Um espetinho de gafanhoto, um espetinho de barata, de grilo, né? Por que será que a maioria já deve ter feito uma careta como a do bebezinho lá, né? Já deve ter feito, nossa, esse não. Vamos para mais uma pergunta. Qual você escolhe? Esse prato aí de alta gastronomia ou nosso clássico, arroz, feijão, bife, batata frita e uma salada, né? Qual você escolhe? A maioria vai escolher o prato do dia a dia, né? Por que será que é tão difícil nós fazermos escolhas diferentes no nosso dia? Outro exemplo, vamos ver quem se enquadra aí nesse exemplo. Pense na seguinte situação: final de semana, o pessoal lá de sua casa decidiu pedir uma pizza. Aí a pizzaria te manda o cardápio, 62 sabores de pizza. E aí fica aquela discussão, 30 minutos, 1 hora discutindo com o pessoal da família qual pizza escolher. Aí no final das contas, o que a maioria escolhe? Calabresa ou marguerita ou mussarela. Por que será que é tão difícil escolhermos algo novo? Aqui eu coloquei o exemplo das mais pedidas, né? Mas o seu pedido frequente pode ser um frango com catupiry. E aí você olha o cardápio 1000 vezes e acaba pedindo frango com catupiry. Por que será que o nosso cérebro trabalha com este padrão? Então, por exemplo, pedir um novo sabor de pizza pode ser se arriscar. Você pode pagar mais caro, ficar esperando e no final das contas você não gostar do sabor, né? É se arriscar. Porém, você pode gostar. Então, nós só vamos saber se aquela experiência é positiva ou negativa com o arriscar. Então, a gente pode arriscar um novo caminho. De repente, você pode chegar atrasado mesmo, porque você escolheu um novo caminho. Mas nesse novo caminho, de repente, você encontra uma outra paisagem que valeu a pena, né? Você mudar o percurso. Você pode escolher um livro com um gênero diferente, que você não está habituado a ler. Pode ser bom ou não. Você fala, puxa, perdi meu tempo lendo esse livro. Mas você teve uma experiência. Algum aprendizado você teve ali. Então, a gente pode arriscar trabalhar em outra escola, pode se arriscar a ter um outro grupo, frequentar um outro grupo, criar outros hábitos, desenvolver novos hábitos. Podemos nos arriscar até a ter novos sonhos. A gente pode aí arriscar novos sabores. Agora, se temos todas essas opções, novos caminhos, novos livros, novos sabores, por que será que acabamos praticamente sempre ou sempre com as mesmas escolhas? Quem responde isso é a neurociência. Então, o que a neurociência descobriu nos últimos tempos? Que o nosso cérebro, na verdade, não gosta de ter novas experiências. O nosso cérebro, você pode culpar o seu cérebro por não ter novas escolhas. Porque trabalhamos com um certo padrão de conexões neurais. Então, acaba sendo muito difícil escolher algo diferente, porque a escolha vai levar a um outro comportamento. Então, a gente acaba estabelecendo sempre as mesmas rotas.
que acabam proporcionando atividades estáticas. Nós temos aí alguns estudos de neurociência que esses estudos acabam mostrando que 90% das nossas atividades de hoje serão as mesmas ou praticamente as mesmas das atividades de amanhã. Pode reparar, o que você consumiu hoje no seu desjejum, no seu café da manhã, possivelmente vai ser algo muito parecido ou idêntico ao que você vai comer amanhã. O seu percurso e os seus horários de hoje, eles podem ser muito parecidos com os que você terá amanhã. Então, é muito difícil a gente conseguir colocar algo novo nessa rotina já estabelecida. É quando vem um paciente, vem alguém que relata: não consigo mudar minha rotina, né? Não consigo mudar meu hábito alimentar. Por que é tão difícil, por exemplo, colocar uma prática de atividade física? Porque não será com um dia ou não serão com 2 dias que o seu cérebro vai aprender que naquele período você realiza atividade física. Então, muitas vezes a gente fala, olha, tenta seguir por alguns dias, né? Em algumas atividades, olha, tenta seguir por uns 3 meses, porque isso vai gerar uma rotina, né? Agora, o que ocorre quando a gente segue o mesmo padrão? Então, temos lá um pensamento padrão que pode ser o sabor da pizza, pode ser a sua rotina, pode ser o seu caminho. E esses pensamentos vão gerar as mesmas escolhas. Então, você pensou na pizza, teve lá a mesma escolha de sabor. Porém, essas escolhas sempre iguais, elas gerarão comportamentos também iguais. E os comportamentos iguais gerarão experiências sempre iguais. Ou seja, dificilmente nós teremos novas sensações, novas emoções, tendo o padrão comportamental igual. Por exemplo, o sabor da pizza. Nós desejamos tanto seguir o padrão que se você escolhe o mesmo sabor e ele vem um pouquinho diferente, você já fala, puxa, não é o mesmo pizzaiolo, mudou alguma coisa aqui, né? Nessa história, a indústria alimentícia acaba tendo aí certas dificuldades quando a indústria deseja colocar algo diferente no produto, porque o cliente espera que seja sempre igual. Então, já ocorreu de indústria alimentícia, de biscoito, acrescentar farinha integral no biscoito. E aí alterou, né? Altera um pouquinho a cor, a coloração, altera um pouquinho o sabor. E esse alterar não quer dizer que é negativo, né? A pessoa pode degustar e sentir um bom sabor. Porém, só porque teve uma diferença, ela já não quer mais aquele produto, né? Então, nós procuramos por experiências iguais. E aí, com essas experiências padronizadas, a gente acaba chegando nessa imagem, né? Que gera aí uma grande reflexão, né? Um cérebro acorrentado, né? Um pensamento acorrentado. Tem um autor que ele coloca o seguinte: as correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas, até que sejam fortes demais para serem quebradas. Bem profunda essa reflexão, né? Ou seja, nós só vamos conseguir perceber que estamos nessa prisão de padrão quando ela já é muito difícil de ser quebrada, né? Quando a gente já vê que no nosso dia a gente não consegue colocar nenhuma atividade diferente. O que a neurociência coloca é que nós precisamos oferecer plasticidade ao nosso cérebro, né? A criança, lá na primeira infância, ela tem um cérebro super plástico, porque todas as experiências, na verdade, são novas. Então, ela vai conhecer sabores, conhecer sensações, conhecer aromas. Muitos autores colocam como a criança sendo a esponja, né? Que tem uma super absorção. Já o adulto, ele segue uma rotina que já está estabelecida há algum tempo. Então, para a gente conseguir quebrar é bem difícil. Tem pessoas poucas pessoas, na verdade, né? Que já possuem essa vontade de mudança, né? Gostam de se arriscar. Então, vai pular de paraquedas, vai fazer escalada,
vai mudar de emprego, vai mudar algo no emprego. Porém, são poucas essas pessoas, né? Você gosta de ter novas experiências, né? Gosta de se arriscar? Não estou falando que é para todo mundo sair daqui e pular de paraquedas, né? Mas a nossa mudança pode ser pequena. Por exemplo, deitar do outro lado da cama. Então, deitando sempre do mesmo lado da cama, você terá as mesmas sensações. Por exemplo, você acordou no meio da noite, você já pode ir até de olho fechado para o banheiro, porque você já sabe o percurso. Agora, deitando do outro lado da cama, o seu cérebro vai ter que falar, opa, né? Tenho que fazer outro movimento, tenho que seguir outro caminho. Tem pessoas que sentem um grande desconforto se deitam do outro lado da cama. Como, por exemplo, ler um novo livro, ler um livro com um novo tema, né? Com a nossa rotina, às vezes fica até difícil conseguir colocar um tema de leitura que não está conectado com o trabalho, né? Mas isso é muito válido. A gente consegue ampliar as experiências. Como, por exemplo, degustar algo novo. Então, às vezes, são alimentos que você já até conhece. Olha o exemplo da imagem, uma salada que você pode conhecer com uma fruta que você também conhece, porém, a sensação que você terá ao consumir os dois juntos, como aqui na salada, pode ser uma sensação totalmente diferente. Então, a gente consegue construir sensações novas. Falando em construir sensações por meio do alimento, temos na nutrição um ramo de estudo que vai falar sobre comfort food. É bem falado hoje, está relacionado ao alimento que a gente consegue vincular algo da nossa vida, principalmente relacionado à infância. Então é quando a gente fala, tem um cheirinho de infância, tem um gostinho de infância. E esses alimentos, como o nome diz, eles nos trazem conforto. Então pode ser, por exemplo, um chá, uma sopinha quente no inverno. Pode ser como a imagem, né, com os clássicos da infância, o bolinho de chuva, o algodão doce, o hot dog. Então a gente cria vínculos de um momento ou de uma pessoa, de uma situação com o alimento. Nesse caso, a gente espera que as experiências sejam boas, né? Então a gente acaba vinculando um momento alegre com determinada preparação, um estilo de vida com determinadas escolhas alimentares. Então a gente pensa alimentos coloridos, alimentos mais saudáveis, vinculados a um estilo de vida que também será saudável, uma prática de atividade física. Porém, nem sempre essas escolhas nos levam a boas sensações, né? Então a gente também tem episódios nos quais o alimento não gerou uma boa lembrança. Um exemplo clássico é da alimentação hospitalar, né? Então, a alimentação pode ser super saborosa. O acompanhante do paciente está adorando a alimentação, enquanto o paciente está odiando. Não é em si a alimentação, é o momento que ele se encontra, né? De uma internação, de um processo difícil. E muitas pessoas deixam de consumir algum alimento porque tiveram lá na alimentação hospitalar. Ou seja, nós associamos experiências. E aí vem uma pergunta: será que todas as experiências são válidas? Será que todas as experiências que nós temos nos levam a uma sensação boa, né? Ou temos experiências que praticamente agridem o nosso corpo? Por exemplo, privam a liberdade, a questão da saúde física, emocional. Dependendo das nossas escolhas durante a vida, a gente tem alguns momentos aí difíceis, né? Às vezes é um relacionamento, às vezes é um emprego. Por exemplo, vinculando a pandemia. Foi uma experiência de vida que todos nós fomos obrigados a passar. E o que será que essas experiências do momento, como será que elas refletirão? Quais serão os resultados? Então, também temos experiências aí que podem nos oferecer grandes aprendizados, porém difíceis, né? Daí surgem várias pesquisas, olha. A pandemia vem nos ensinar a sermos mais felizes, né? Viver sem medo. Essa questão acabou influenciando bastante, né, nas nossas escolhas.
de repente escolher estar com a família, de repente escolher, né, participar de comemorações, por conta das privações que tivemos. Ou seja, nossas experiências são enriquecedoras. Algumas podem ser negativas, porém todas oferecendo aprendizados. Elas são valiosas e valem muito a pena, então, né, termos experiências. Tem um relato de uma médica, né, de um hospital renomado, essa médica que está aparecendo na imagem, ela fez um estudo, ela na verdade fez uma coleta de relatos de pacientes que estavam em cuidados paliativos. Ou seja, cuidados paliativos, os pacientes que estão recebendo o maior conforto possível, mas sem perspectiva de cura. E nesse momento ela fala que vários arrependimentos vêm. Então ela numerou alguns arrependimentos que esses pacientes mostram no final da vida. Por exemplo, ter muita dedicação, uma dedicação excessiva ao trabalho e colocar como justificativa de não ter outras escolhas o trabalho. Então ela coloca que muitas pessoas só vivem depois do turno de trabalho, só vivem no final de semana ou só vivem depois da aposentadoria, quando na verdade a nossa vida é constante. Então temos que aproveitar cada experiência, temos que escolher a todo momento. Um dos arrependimentos que ela coloca, que os pacientes falam muito, é não ter dito que amava as pessoas. Então, por diversas escolhas durante a vida, no final as pessoas veem o arrependimento, por exemplo, de demonstração de sentimentos. E é bem chocante assim o que ela fala, porque depende muito do que a gente escolhe, das experiências que a gente coloca no nosso dia a dia, né? Ou seja, muitas vezes perdemos a chance de termos experiências válidas por conta do medo de nos arriscarmos. E aí temos uma questão também que é o quanto de experiência que nós temos no nosso emprego, na nossa questão profissional, como também experiências de vida, né? Muitas pessoas acabam vivendo somente aquele momento do trabalho e não colocam alguma oportunidade para que conheçam uma outra habilidade. Então, de repente, é o profissional, é o professor, né? É o nosso funcionário que atua durante as 8 horas do dia em uma determinada atividade, mas ele é costureiro, mas é jardineiro, mas é cozinheiro, tem outras experiências. Tem uma experiência de um trabalho voluntário, tem uma experiência de um esporte. Então, a gente consegue enriquecer muito mais a nossa vida quando a gente consegue nos possibilitar novas experiências. Né? Termos a liberdade de conseguirmos ter experiências. Então, por isso, temos diversas experiências, não só as acadêmicas. Temos e devemos ter, né? Sempre um tempo para que a gente consiga refletir em outros aspectos. Pode ser num momento em família, pode ser num plano diferente, pode ser em algo que você deseja, né? Muitas pessoas vão colocar uma oportunidade, uma possibilidade de uma experiência depois de muitos anos, né? Como andar de bicicleta, aprender a nadar, a cozinhar. Então a gente consegue construir durante a vida para que lá no final que a gente não caia no arrependimento, como a doutora colocou aqui no relato, né? Falei que eu ia mostrar um pouquinho no final das minhas experiências, me apresentando de um modo diferente aí para vocês. Então, quais são as minhas experiências de vida? Eu, Luciana, cuidar dos pets, então amo cães em específico. Minha família tínhamos 7, hoje são 6. Gosto de trabalhos manuais, cultivo orquídea, faço dança, gosto de organização de ambiente, atender ao público e tudo mais, ouvir pessoas mais velhas. Então, eu tenho diversas experiências aí de vida. E muitas vezes a gente valoriza só isso daqui, ó, o nosso currículo, né? Então, esse é o meu currículo.
Porém, será que a minha vida se resume a esse currículo quando a gente coloca lá minhas formações? Né? Será que a gente consegue demonstrar todas as experiências que nós temos em diversos aspectos? Então, possivelmente não, né? Então, aqui fica o currículo, caso alguém tenha curiosidade, porém, as experiências são muito além, vão muito além do nosso simples currículo, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido refletir acompanhando aí essas ideias. Espero que vocês tenham muitas experiências durante a vida e que se permitam ter todas essas experiências. Eu agradeço pela atenção de todos e até um próximo momento. Até uma nova experiência.